Segunda Reis, capítulo 17, versos 7 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali um incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Nesse momento pedimos para que o Senhor traga a plena iluminação e a compreensão dela. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade em ação do teu Espírito Santo de compreender a tua palavra. Fala conosco nessa manhã e ministra os nossos corações. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O que eu quero falar com os irmãos nessa manhã é sobre a vida com Deus. Só que eu quero falar da vida com Deus, não uma vida vivida de maneira íntegra, não uma vida com Deus vivida segundo as Escrituras, mas uma vida com Deus que muitas vezes é trôpega. Uma vida com Deus que muitas vezes as pessoas não percebem que estão vivendo essa vida, mas se enganam achando que estão andando com Deus, mas na verdade estão andando para um caminho de ruína e de perdição. Talvez muitos de vocês conheçam, espero que ninguém no nosso meio esteja nessa situação, mas talvez vocês conheçam pessoas que vocês viam firmes na casa do Senhor, trabalhando, servindo a Deus com toda alegria. Você passou um tempo sem ver essa pessoa, esse irmão, e depois de um tempo, quando você recebe notícia dessa pessoa, a pessoa está desviada, fora do caminho, no mundo, fazendo coisas que desagradam totalmente ao Senhor. E com toda a memória que você tem daquela pessoa e daquilo que você viu ela fazendo na casa do Senhor, às vezes você desacredita daquilo que você está vendo e está sabendo. Essa pessoa está fora dos caminhos do Senhor? E você tem, às vezes, a convicção de que verdadeiramente essa pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero meditar usando o exemplo da história aqui do povo de Israel, de como alguém chega ao ponto de se desviar e viver uma vida que desonra o Senhor.
Será que essa mudança ocorre do dia para a noite? Será que do nada a pessoa acorda num dia e diz: eu não vou mais servir ao Senhor hoje. Agora eu não sirvo mais a Deus, eu vou fazer a minha vontade, voltei para o mundo. Será que é isso que acontece? Nós vamos ver que não. Essa mudança do coração, essa mudança de pensamento não ocorre do dia para a noite. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, os servos do Senhor, começam a se envolver com alguns pecados e elas vão achando que aquele pecado não tem muito problema. É uma mentirinha aqui, é algo que não vai trazer muito dano ali do outro lado. É você deixar de orar ao Senhor. Você passa uma semana sem ler a palavra. E aí as coisas vão se acumulando. A pessoa começa a tolerar alguns tipos de pecado e níveis de pecado na sua vida. Começam a achar que aquilo é aceitável, que Deus não se importa com aquilo. E eles vão caminhando assim, achando que eles nunca vão decair da fé. Mas isso é um grande engano nos nossos dias. Isso é um grande engano para as nossas vidas. E nós precisamos estar alertas, irmãos, para que essas coisas não aconteçam com a gente. Nós vemos que a nação de Israel, no verso 18 que lemos, o Senhor afastou a nação de Israel da presença dele por causa do pecado do povo. A nação de Israel chegou a esse ponto, não foi do dia para a noite. A nação de Israel foi se afastando aos poucos do Senhor, passo a passo, dia a dia, pecado por pecado. E esse afastamento de Deus é um afastamento lento, é um afastamento perigoso, justamente porque esse tempo vai fazendo com que a gente vá se acostumando com o pecado. A gente vai achando que não tem nada demais, não tem nada a ver, é um pecado pequeno. Mas tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos lembrar que não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós. Eu quero ver com os irmãos alguns passos que Israel deu para chegar a esse ponto de se desviar do Senhor. Aqui nesses versículos que nós lemos, nós temos pelo menos 3. Mas se você for ler a história de Israel, você vai ver muitos outros pontos que foram levando Israel a se afastar do Senhor, cada dia um pouquinho mais, até chegar a essa hora que Deus diz: nesse momento eu estou afastando vocês da minha presença. Porque uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que o Deus que nós servimos, ele é 3 vezes santo. O nosso Deus abomina o pecado. E ele não pode conviver com o pecado e nem com o pecador. Nós vemos aqui, a partir do verso 7, que um dos motivos que foram fazendo com que Israel fosse se desviando dos caminhos do Senhor foi porque eles passaram a desprezar as bênçãos passadas de Deus no meio da sua nação. Deus começa a falar com o povo e aqui ele está dizendo qual é a causa do cativeiro. E esse cativeiro não é o babilônico. E lembrem que as tribos estavam divididas em 2 partes. A nação estava dividida em 2 partes. 10 tribos no norte, que ficou conhecido como Israel. E as 2 tribos no sul, Judá e Benjamim, né, que ficaram conhecidas lá como a região de Judá. Então nós temos esse fato acontecendo nesse tempo. Quem invadiu o reino do norte das 10 tribos foi o Império Assírio. E quem invadiu Judá, alguns anos depois, foi o Império Babilônico. Então nós estamos falando aqui do Império Assírio que chega e domina toda aquela região do norte, levando o povo também para o cativeiro e subjugando totalmente o povo ali daquelas 10 tribos que estavam ali no norte. A gente vê que o Senhor começa falando que tal sucedeu a causa do cativeiro que eles estavam vivendo, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito,
de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. O Senhor está lembrando de algo maravilhoso que ele tinha feito para aquela nação. Há um tempo atrás, vocês estavam no Egito como escravos. Eu, com minha poderosa mão, livrei vocês do Egito, da escravidão do Egito, trouxe vocês para uma terra que é de vocês, para que vocês não vivam mais como escravos. Estive abençoando vocês durante todo esse tempo, mas vocês pecaram contra mim. Eles pecaram contra o Deus que livrou eles da terra da escravidão. E o Senhor deixa bem claro aqui falando sobre o Egito. Nesse período aqui, se você voltar para o verso 3, lá do capítulo 17, você vai entender um pouco do que aconteceu. É um pouco do contexto desse cativeiro. Vai dizer: contra ele subiu Salmanassé, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria o encerrou em grilhões no cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Hala, junto de Abor, e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Então esse é o contexto da história. Oséias foi o último rei daquela região ali do norte, região conhecida como Israel, e que tinha a capital por nome Samaria. Os assírios invadem a terra, sitiam a cidade de Samaria por 3 anos. Quando os assírios invadiram, Oséias ele estava no trono. Oséias ele deu um golpe para estar no trono. Ele matou o rei que estava no trono, que era Peca. Ele mata esse rei e assume o trono. Ele dá esse golpe. Só que os assírios vêm a um império maior e poderoso. E para que houvesse paz entre eles, o rei Oséias teria que se submeter aos pedidos do rei da Assíria e pagar tributo a ele regularmente. O rei Oséias ficou fazendo isso durante um tempo, mas ele queria se livrar do poder do Império Assírio. E o que foi que Oséias fez? Mandou mensageiro para o Egito pedindo ajuda. Aí Deus está dizendo: eu com minha mão poderosa livro vocês do Egito, trago vocês para a terra de vocês. Vocês se encontram numa situação difícil por causa do próprio pecado de vocês. E ao invés de vocês virem a mim pedir ajuda, vocês vão pedir ajuda no Egito, o lugar onde vocês serviam como escravos. Imagine a indignação de Deus contra o seu povo por causa daquilo que eles estavam fazendo. O reino de Israel se passa a chamar Samaria por causa da capital, era a capital ali do Reino do Norte. E aquela região se torna uma nação que os cidadãos, ela era uma mistura de vários grupos étnicos, não eram apenas israelitas. O que era que os assírios faziam? Invadiam uma cidade, pegavam as pessoas daquela cidade, mandavam para as cidades deles, de outras cidades do império, e traziam pessoas do Império Assírio para morar naquela região. Então, o que foi que aconteceu? Alguns judeus permaneceram na região de Israel, o povo do Império Assírio veio morar ali, e os judeus começaram também a se relacionar com o povo assírio. Foram conhecendo os deuses deles, foram se dando em casamento, judeus com assírio, e isso era abominação aos olhos de Deus. Mas o povo não estava muito se importando com isso. E eles estavam ali pecando contra o Senhor. E aí não era o início da história de pecado do povo de Deus contra o seu Senhor. O povo já vinha pecando já há muito tempo e Deus estava sendo longânimo ali com o seu povo. A gente observa, irmãos, que o povo de Deus estava deixando de confiar em Deus,
que já havia dado vitória a eles, já havia livrado o povo do Egito, levado o povo para uma terra, estava abençoando o povo, mas ainda assim o povo estava pecando contra o Senhor. E nesse momento onde eles se encontravam ali numa situação difícil, quando eles se encontravam ali cercados pelos assírios, ao invés deles recorrerem a Deus, que já havia livrado eles de muitos perigos, eles vão pedir ajuda logo ao povo do Egito. Eles tiram a confiança de Deus e passam a confiar no homem. Esse é o grande problema nessa narrativa que nós estamos lendo. O povo de Deus deixou de confiar em Deus e passou a confiar na força do homem. Aí o rei assírio descobre a trama, prende Oséias e deixa o trono de Israel vazio, sem rei nenhum. E tudo isso estava ocorrendo porque, diz o verso 7, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. O povo de Israel já estava quebrando a aliança com Deus já há muito tempo. A aliança que Deus havia feito com o seu povo. Eles estavam quebrando os estatutos de Deus, não seguiam mais as suas leis que Deus tinha instituído para o seu povo. Eles estavam fazendo as suas próprias vontades, realizando seus desejos, vivendo da maneira que eles queriam. Mas Deus já havia dado um padrão para eles. Vocês precisam obedecer essas leis se vocês quiserem ser abençoados. Se vocês não obedecerem essas leis, vocês sofrerão punições na vida de vocês, maldições virão sobre vocês, o povo estrangeiro virá, vão sitiar vocês, vão levar vocês para uma terra estrangeira onde vocês não conhecem, vocês ouvirão outras línguas. E era justamente isso que estava acontecendo com o povo. Sofrendo punições porque eles estavam desobedecendo as leis que o Senhor já tinha instituído para o seu povo. Eles estavam ignorando tudo, ignorando o próprio Deus, deixando de confiar nele para confiar no homem, ignorando todas as leis, que diziam que eles não podiam se misturar com outros povos, que eles não podiam adorar outros deuses, mas eles deveriam destruir os falsos ídolos. Mas só que em segredo, né, eles, um escondendo do outro, estavam começando a se envolver com os povos pagãos, estavam adorando aos deuses desses povos, pedindo ajuda aos deuses desses povos. E Deus, ao invés... Se lembrem que quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas não era isso que estava acontecendo. Nesse momento aqui em que estamos lendo, o Deus verdadeiro, Jeová, não era o único Deus no meio da sua nação. Ele era apenas mais um Deus no meio de muitos outros que os assírios trouxeram para aquela terra e eles estavam adorando a esses deuses. E é isso que o texto nos diz. Eles pecaram contra o Senhor. Eles começaram a temer a outros deuses. O verso 8 diz: andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Deus livrou o povo dessas nações que adoravam outros deuses, que desagradavam o Senhor, e agora eles estavam se juntando de novo com esse povo que Deus havia livrado eles, para fazer que o povo de Deus fosse santo. Se lembre que quando o Senhor nos chama para si, se tem um processo na nossa vida que nós estamos vivendo, que é o processo de santificação. Mas diante de Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Diante do Senhor, nós já somos santos, porque ele tem certeza que a obra que ele começou será completa. Quando Deus chamou o povo para ele, aquele povo era um povo separado para Deus. E a palavra santo significa isso. Um dos significados da palavra santo é separado. Aquele povo foi separado para viver exclusivamente para Deus. Mas não era dessa maneira que eles estavam vivendo. Eles estavam se lançando nos costumes que eram estabelecidos pelos reis de Israel. Os reis de Israel estavam se misturando com outros povos, adorando outros deuses, se desviando, e o povo ia no mesmo caminho. Ah, se o rei está, eu também vou.
Vou servir outros deuses também, vou me desviar também, vou me juntar com as outras nações. Era isso que a nação de Israel estava fazendo. Verso 9 diz que os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, o seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias, vigias, até a cidade fortificada. Levantaram colunas, postes ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E o verso 11 na parte B diz: cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Era isso que eles estavam fazendo. Aos poucos se desviando, desobedecendo ao Senhor, eles estavam provocando a ira de Deus contra eles. Quando a gente vai para o verso 13, a gente vê um outro ponto que eles cometeram, que foi fazendo com que eles fossem se desviando do Senhor. O primeiro deles foi que o povo passou a desprezar as bênçãos que Deus já havia derramado sobre eles. Se esqueceram do que Deus havia feito com eles na terra do Egito, das vezes que Deus livrou, e o povo estava deixando de confiar em Deus e passando a confiar no homem. No verso 13 vai nos dizer que o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos os vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. E o verso 14 diz: porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. O segundo ponto que foi fazendo com que o povo se desviasse do Senhor: eles deixaram de ouvir as admoestações do Senhor. Naquele tempo, Deus usou os profetas para admoestar o povo. Mas o mesmo Deus que admoestou o povo naquele tempo é o Deus que continua nos admoestando também nos dias de hoje. E o Senhor nos admoesta hoje por meio da sua palavra. E assim como os israelitas naquele tempo não quiseram ouvir os profetas, não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos, quando Deus envia os profetas, Deus estava mostrando que Ele era um Deus misericordioso, um Deus longânimo. Deus estava dando uma oportunidade para que eles se arrependessem, para que eles abandonassem o seu mau caminho e se voltassem novamente para Deus. Mas acontece que eles não deram ouvidos àquilo que o Senhor estava falando por meio dos profetas. Foi um ato da misericórdia de Deus. O povo estava com o coração endurecido, com o seu pescoço endurecido, a dura cerviz. Era alguém que não conseguia se reclinar ali diante de Deus, se prostrar diante do Senhor, reconhecer o seu erro. Quando a gente conhece que a gente está errado diante de alguém, o que é que a gente faz? A gente baixa a nossa cabeça, né? Em sinal de que a gente reconhece a nossa falha. Mas o povo não estava fazendo isso diante do Senhor. E o verso 15 vai dizer o que aconteceu com o povo. Eles rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Veja o que diz essa parte B. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles. O povo de Deus tinha abandonado a Deus, agora estavam seguindo aos ídolos e se tornaram vãos. Essa frase traz para a gente um entendimento que nós precisamos ter guardado no nosso coração todas as nossas vidas. Nós precisamos lembrar, e para quem não sabe, você precisa aprender e entender e guardar no seu coração, que a adoração é algo muito sério na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com quem ou aquilo que a gente adora.
O correto é que nós adoremos ao nosso Deus. Mas tem pessoas que têm colocado outras pessoas ou outras coisas no lugar do Senhor. Veja que o texto está dizendo que o povo de Israel se tornou vão como os ídolos daquele povo era. Uma vez que nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos, é isso que a adoração faz. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se você realmente adora a Deus, se você busca o Senhor, se você busca conhecê-lo, a consequência disso é que a cada dia de sua vida você vai se parecer mais com Deus. Mas se você coloca outra pessoa ou algo no lugar do Senhor, você vai se tornar parecido com aquilo que você está adorando. E porque o povo de Israel estava se tornando um povo vão, porque os falsos ídolos são assim. Os falsos ídolos são ídolos inúteis, são ídolos vazios, são falsos deuses. E o povo estava se tornando igual àqueles ídolos que eles estavam adorando. Lembre-se sempre disso, irmãos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E essa é a importância de nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e no nosso coração. Não, você nunca vai conseguir se parecer com Deus se quem tiver a primazia no teu coração for o seu marido, for a sua esposa, for o seu filho. Se o que estiver em primeiro lugar no seu coração for o seu trabalho, forem os seus pais. Se o que estiver em primeiro lugar no seu coração forem os seus projetos, os seus sonhos, a sua saúde. Se você quer se tornar parecido com Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele deve ser tudo na sua vida, para que você não se torne vão diante de Deus, como o povo de Israel tinha se tornado ali diante do Senhor. Então o povo estava desprezando tudo aquilo que Deus já havia feito para eles. O povo estava desprezando a palavra de Deus através dos profetas. E muitas vezes é isso que acontece. E nós sabemos disso. Quando as pessoas começam a esfriar espiritualmente, uma das primeiras coisas que as pessoas deixam de lado é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confronta o nosso pecado. Você nunca vai se encontrar em um estado pecaminoso e abrir as escrituras e vai sentir Deus passando a mão pela sua cabeça. Coitadinho do meu filho. Faça mesmo, filho. Você está tão cansadinho. Não tem problema, não. O nosso Deus é santo, querido. Com o nosso Deus não se brinca. Deus, ele leva a sério a santidade. E ele deseja que nós sejamos santos assim como ele é. O Senhor não brinca com o pecado. E nós devemos ser da mesma maneira. Então é por isso que quando as pessoas começam a se esfriar espiritualmente, elas deixam a palavra de Deus de lado. Porque a palavra vai confrontar o pecado. A palavra vai fazer com que a pessoa volte para os caminhos que ela se desviou. Volte para os caminhos do Senhor, vai fazer com que ela se arrependa. E muitas vezes a pessoa não quer mais. Eu não quero me arrepender, eu quero viver do meu jeito. Eu já estou cansado de viver da forma que Deus quer. Ela achava que vivia da forma que Deus quer, mas não vivia. Eu quero viver agora do meu jeito. Eu quero fazer agora o que eu nunca fiz na minha vida. Eu quero aproveitar a minha vida. A vida é curta, a vida é passageira e eu preciso aproveitar a minha vida. E aí vai vivendo caminhos totalmente distantes de Deus. É isso que muitas vezes acontece com quem está se esfriando espiritualmente. E aí a pessoa vai aderindo a um pecado, dá uma brecha aqui, outra ali, é um pecado hoje, outro amanhã, e as coisas vão se acumulando. E quando a pessoa vê, ela está totalmente distante do Senhor, da sua palavra. O verso 16 vai dizer também que o povo de Deus desprezou os mandamentos do Senhor. Fizeram para si imagens de fundição, bezerros, poste-ídolos, serviram a Baal. É isso que acontece, irmãos. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, quando nós desprezamos o mandamento do Senhor, nós vamos passar a andar por caminhos sombrios na nossa vida.
Aquele povo que andava com Deus, que era tão abençoado, agora estava adorando a Baal. E a adoração aos ídolos chegou a um nível tão alto que o verso 17 vai dizer que eles chegaram ao ponto de queimar os seus filhos e suas filhas em adoração a esses falsos deuses. Um abismo vai chamando o outro. E ao mesmo tempo que isso acontece, o seu coração vai se endurecendo, os seus olhos vão se fechando, a sua mente vai ficando endurecida, e você passa a não reconhecer que você está desagradando a Deus, que você está distante dos caminhos do Senhor. Você acha que está indo tudo bem na sua vida, mas na verdade você está cada vez mais afastado de Deus. E por isso que as pessoas que se afastam do Senhor, muitas vezes, vão cometer pecados terríveis. Que talvez você fique sabendo que a pessoa cometeu e você diz, não, não é possível, essa pessoa não cometeu esse pecado. O último choque que eu tive com relação a isso, de um conhecido meu, servo do Senhor, tinha um ministério evangelístico através de canções, canta muito bem, Deus abençoou, conseguiu gravar CD, andava por todas as igrejas, pregando o evangelho, louvando ao Senhor, levando a mensagem do evangelho através das canções. Alguém aparentemente piedoso. Tem mais de meses que eu desinstalei o aplicativo do Instagram no meu celular, porque aquilo é uma perda de tempo. Mas aí, no período do recesso do carnaval, acessei o site, entrei para olhar as mensagens, se alguém tinha deixado alguma mensagem. Quando passa nos stories, a foto desse rapaz do lado de outro homem curtindo um carnaval e se declarando para essa pessoa. Pense num aperto no meu coração. E há um tempo atrás, eu estava até no carro ouvindo as canções que ele tinha gravado, são músicas muito bonitas, inclusive. Eu fiquei com meu coração apertado. E naquele momento, você se recusa a acreditar. Essa pessoa se desviou do Senhor a esse ponto. E para ele, pelo comentário dele lá nas fotos, para ele está tudo bem. Para ele está super feliz com aquilo que ele está fazendo. Mas ele está andando em caminhos tenebrosos e tortuosos. E aí a atitude que eu tive no momento foi só de orar por ele. Porque nesse momento não adianta você falar nada, que a pessoa já se revolta. É o crentão, é alguém que está discriminando, você não está me respeitando. Então você tem que orar por essa pessoa. Mas meu coração ficou apertado naquele momento. E é isso muitas vezes que acontece. A pessoa vai se esfriando espiritualmente, vai deixando de ouvir a voz de Deus, não se importa mais com o que a palavra diz, vai desprezando os mandamentos do Senhor. E quando você chega nesse ponto, você vai começar a andar por caminhos tenebrosos na sua vida e completamente distante de Deus. Veja o nível que o povo de Deus chegou a queimar os seus próprios filhos para os falsos ídolos em adoração a um falso ídolo. E talvez eles não tinham nem muita noção daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam verdadeiramente cegos naquilo que eles estavam fazendo ali diante dos falsos ídolos. E chega ao ponto, no verso 18, que o Senhor precisa afastar aquele povo dele, porque o pecado era tão grande no meio do povo, que Deus precisou afastar o povo. Verso 18 diz, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. E você acha que a tribo de Judá permaneceu fiel ao Senhor? Infelizmente não. Tudo aquilo de errado que a tribo do norte estava fazendo começou a influenciar os moradores lá da região do sul, e eles também começaram a se desviar do Senhor, a esquecer dos mandamentos do Senhor. Passaram a se esquecer de todas as bênçãos que Deus já tinha feito na vida deles e começaram também a andar por caminhos tenebrosos. E aí Deus precisou mandar a Babilônia com Nabucodonosor e também dominar aquela terra e levar o povo para o cativeiro durante 70 anos, para que o povo se lembrasse novamente de Deus.
Será que você quer enfrentar isso na sua vida? Ou você acha que Deus vai deixar impune a sua vida de pecado, a sua vida distante de Deus, a sua vida desprezando aquilo que Deus já fez na sua vida, de todos os livramentos, de todas as bênçãos, de te fazer compreender o Evangelho? Você acha que Deus vai deixar mesmo isso impune? Você acha que Deus não se importa com aquilo que você está fazendo? O nosso Deus é santo, irmãos. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos decidir todos os dias na nossa vida quem nós queremos servir. Você quer fazer a vontade da sua carne ou você quer fazer a vontade de Deus? Decida fazer a vontade de Deus. Decida obedecer ao Senhor, para que você ande em caminhos de bênção na sua vida. Caminhos de bênção, eu não quero dizer que você não vai passar por situações difíceis, você não vai enfrentar problemas. Porque o que o Senhor nos disse é que no mundo nós teríamos muitas aflições. O salmista diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor, Ele tem poder para nos livrar de todas elas. E ainda que Ele não nos livre das aflições nesta vida, nós nos apegamos à promessa do céu. Porque lá não haverá pecado, não haverá dor, não haverá choro. Nós estaremos para sempre diante da presença do nosso Deus. Se está indo tudo errado na sua vida e você não vê uma luz de escape, se lembre do céu, irmão. Se lembre do céu. E o céu não é para todo mundo, não. O céu é apenas para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se lembre das promessas, se lembre das grandes bênçãos que o Senhor tem te dado. Não despreze essas coisas. Não torne o poder de Deus agindo na sua vida como algo comum na sua vida. Deus me deu um livramento. É obrigação dele, eu sou filho dele. Não faça isso jamais, irmãos. Quando você sentar numa mesa e tiver um prato de comida, agradeça a Deus. Porque Ele tem provido todas as coisas para você. Não é o teu emprego que coloca comida na tua mesa, não, é o Senhor. Porque o emprego você pode perder. Mas ainda que você perca teu emprego, o Senhor nos garante que a comida não vai faltar na nossa mesa. O comer, o beber e o vestir nunca nos faltará. Porque o Senhor provê isso para os seus filhos. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Nós precisamos confiar no nosso Deus, porque Ele está no controle das nossas vidas. Nós precisamos lembrar de todas essas verdades e todas essas bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Não podemos ser como o povo de Israel, que rejeitou ao Senhor, que desprezou ao Senhor e começou a fazer coisas terríveis contra Deus. Para aqueles que estão aqui nessa manhã, que são cristãos, que já se entregaram ao Senhor, que têm o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, se lembre, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos confiar unicamente nele. Nós precisamos confiar no nosso Senhor. Precisamos lembrar que Deus se desagrada da desobediência. O Senhor quer que a gente obedeça a Ele. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, a palavra vai dizer: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus sempre quis do seu povo foi obediência. E o povo desobedeceu. Aí Deus instituiu os sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. E o povo começou a usar o sacrifício como artifício para pecar. Eu peco, entrego meu sacrifício, está tudo certo. Mas lembre-se, irmão, se o povo obedecesse, não precisava entregar sacrifício. Por causa da desobediência do povo, Deus precisou entregar o seu único filho como o Cordeiro perfeito de Deus naquela cruz. Louvado seja Ele por isso, por seu ato de misericórdia. Muitos de nós, talvez diante de situações difíceis da vida, a gente tem se voltado para o mundo ao invés de buscarmos a Deus. A gente tem buscado ajuda em muitos lugares para tentar
para a gente tentar se livrar do problema que a gente está enfrentando. Mas será que você já botou os teus joelhos no chão e clamou ao Senhor? Cadê a tua fé em Deus? Cadê a fé no Deus que já te livrou de tantos outros problemas, que tem te sustentado até aqui? E muitas vezes nós só vamos a Deus numa última instância. Quando a gente já tentou de tudo e a gente não conseguiu sucesso em nada que a gente tentou, aí a gente recorre a Deus. Precisamos nos lembrar, irmãos, que nós precisamos ter o Senhor em primeiro lugar nos nossos corações, na nossa vida. Se a coisa apertou, se você está se vendo cercado de inimigos, se o problema está difícil, recorra a Deus, confie no Senhor. Porque o mesmo Deus que livrou o povo da terra do Egito, ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Santo, em que não há impossíveis e que cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Nós precisamos confiar no braço forte do nosso Deus. Ao invés de buscar ajuda no mundo, ao invés de buscar ajuda fora, o que nós precisamos é esperar e confiar no nosso Senhor. E se talvez você entrou por essas portas aqui nessa manhã, e você se encontra talvez no mesmo caminho que o povo de Israel, nessa narrativa, estava caminhando para distante do Senhor, desagradando a Deus, fraco espiritualmente, desprezando o poder de Deus, não se importando mais com aquilo que a palavra diz. Se você se encontra dando passos para longe de Deus, buscando fazer as suas próprias vontades, achando que o controle da sua vida está nas suas mãos, eu trouxe essa narrativa aqui como um exemplo para vocês. Vejam qual foi o final do caminho do povo de Israel. Deus afastando o povo de sua presença. E Deus está nos trazendo essa palavra nessa manhã como uma advertência para você. Se você se encontra andando em caminhos tortuosos, distante do Senhor, fazendo a sua própria vontade, a palavra de Deus está te exortando nessa manhã para que você se volte para o Senhor, para que você se arrependa dos seus pecados. Volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, meus irmãos. Se você se encontra, talvez, totalmente distante de Deus. Talvez você nunca conheceu o Senhor, é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho. Você nunca fez uma oração de confissão, pedindo ao Senhor que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você se encontre da mesma maneira que os israelitas estavam vivendo. Pecando bastante na sua vida, vivendo totalmente diferente daquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Eu quero lhe dizer nessa manhã que nem tudo está perdido. E eu quero trazer também uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero trazer uma boa notícia para você, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho que pode te levar de volta para Deus. O que você precisa é de Jesus. Talvez você esteja achando que você precisa dar uma repaginada na sua vida, organizar algumas coisas, fazer rotinas, se esforçar com a sua própria força para deixar de cometer atos pecaminosos. Sem Jesus, você não vai conseguir êxito em nada disso. A única coisa que você precisa é do Senhor Jesus. Você precisa se render aos pés dele. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa pedir perdão ao Senhor. E Jesus Cristo te reconciliará com o Pai. E a partir disso, você poderá viver uma vida novamente andando em caminhos que agradem ao nosso Deus. Lá em 1 Coríntios, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, a palavra de Deus diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está aqui nessa manhã e você se sente fortalecido no Senhor. Você acha que tudo isso que nós falamos nessa manhã não é para você. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós vivemos num mundo muito mau. Nós temos um inimigo andando ao nosso derredor 24 horas.
rugindo como um leão buscando a quem tragar. O diabo, quando vem, ele vem para nos destruir. Se lembre da sua luta diária contra a sua própria carne, porque nem tudo é o diabo. Nós temos a nossa tendência pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, ainda exerce influência sobre nós. E todos os dias a gente quer desonrar o Senhor. Mesmo se você se achar forte, cuidado, irmãos. Que nós possamos vigiar na nossa caminhada com o Senhor. Que nós possamos estar atentos às mínimas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que tentam nos desviar dos caminhos do Senhor. Não é da noite para o dia que você abandona a Deus. É um passo de cada vez. É um pecadinho aqui, outro pecadinho ali que você não confessa. E você vai se enfraquecendo, abandonando a palavra, se esquecendo de Deus, desprezando os mandamentos do Senhor. Não queira jamais que o Senhor olhe para você e diga: eu estou afastando você de uma vez por todas da minha presença. Não queira jamais. A morte espiritual é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. A morte física, comparada à morte espiritual, não é nada, irmão. Não é nada. Você ser separado de Deus de uma vez por todas é a pior coisa que pode acontecer para você. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Confie nele. Se lembre que o mesmo Deus que fez muitas coisas na sua vida, ele continua fazendo e ele continuará fazendo na sua vida até o dia do nosso Senhor Jesus. No dia em que todas as suas promessas se cumprirão nas nossas vidas e nós estaremos eternamente com ele para todos sempre. Se apegue a essas promessas. Não deixe que as circunstâncias lhe enfraqueçam. Não deixem que as circunstâncias te tragam medo e dúvidas sobre o Deus que você serve. Ele continua no alto e sublime trono, no controle de todas as coisas e no controle das nossas vidas também. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã e que todos nós estejamos atentos como está a nossa vida diante de Deus. De tudo aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor, lembrando que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E que o Senhor continue nos firmando nos seus caminhos, para que nós continuemos glorificando a Ele hoje, para todos sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Te bendizemos, Senhor, Pai querido. Agradecemos a Ti por Tua grandiosa obra nas nossas vidas. Te louvamos por ter se revelado a nós. Te louvamos por ter enviado o Seu Filho Jesus. Por ter se achegado a nós com Tua graça irresistível. Por ter nos chamado para Ti, Senhor. É um privilégio muito grande. Hoje nós fazemos parte do Teu povo, da família de Cristo. E nós Te agradecemos por isso. Somos gratos, Senhor, por Tua obra de graça nas nossas vidas. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor decidiu fazer isso por nós. E como somos gratos, e como temos desfrutado das Tuas bênçãos na nossa vida. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as aflições que muitas vezes enfrentamos na nossa vida, o Senhor está conosco, segurando na nossa mão, nos ajudando na caminhada, nos livrando do mal. E nós Te agradecemos, Senhor, por isso. Nos livra, Senhor. Nos livra de nós mesmos, do nosso desejo pecaminoso, que muitas vezes nos afasta do Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós temos colocado pecados, Senhor, no nosso coração, achando que está tão escondido das pessoas. Mas o Senhor sabe, ó Pai. Nada passa desapercebido aos Teus olhos. Livra-nos, Senhor, desses pecados, que muitas vezes se tornaram até pecados de estimação nossos. Pecados que estão escondidos no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, porque temos pecado contra Ti. E nós não queremos, ó Pai, que o nosso pecado vá nos afastando do Senhor.
Nós queremos estar na tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida. Bom é estar contigo. Bom é provar da tua mão poderosa agindo nas nossas vidas, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nos dê fé. Nos ajude na nossa caminhada. Nos dê, Senhor, o senso, ó Pai, de que nós precisamos obedecer a Ti. De que nós precisamos honrar ao Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos livra, Senhor, da idolatria. Nos livra, Senhor, da idolatria muitas vezes dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos parentes, da idolatria do trabalho, Senhor, da idolatria de um plano ou um desejo que nós temos para a nossa vida. Nós estamos obstinados a fazer qualquer coisa para realizar esse plano e esse desejo. Misericórdia, Senhor. Nossos planos e nossos desejos nós entregamos diante do Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós. E o que nós queremos é viver a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe e nos fortalece como Teu povo e Tua igreja. Nós oramos por aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente, pedindo para que o Senhor levante, para que o Senhor dê força, dê ânimo, para que eles possam continuar perseverantes na caminhada. Isso é o que nós precisamos, Senhor, perseverar. E obrigado porque temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda a perseverar até o fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandiosas coisas no nosso meio e tem nos abençoado sobremaneira. Nós agradecemos ao Senhor nessa manhã. Nos colocamos diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém